Todos encontraram? Lemos, portanto, a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, pode ser uva nos espinheiros, ou figo nos abrolhos? Assim toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, porém, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhados-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Meus amados irmãos, o capítulo 7 de Mateus, quando chega o último versículo do capítulo 7, já é a conclusão do discurso de Jesus, chamado Sermão do Monte. E nesses dois capítulos de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, está toda a doutrina de Cristo. Se você ler em casa atentamente, se você ler em casa com cuidado esses dois capítulos, do capítulo 5 ao capítulo 7, você estará aí com toda a doutrina de Jesus. Aquilo que eu e você precisa aprender e colocar em prática, caso nós venhamos desejar entrar no céu. Você lendo esses dois capítulos, que você já começa aprendendo com Jesus no capítulo 5, quando ele diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus é santo, justo e puro, e com as nossas impurezas
no nosso coração, na nossa alma, nós não poderemos ir a Deus. A Bíblia diz que nunca Deus foi visto por homem algum. E se algum dia um homem visse a Deus, o homem seria exterminado repentinamente, porque a santidade e a glória de Deus é que impede de Deus se aproximar do homem e do homem se aproximar de Deus por causa dos nossos pecados. Então Deus enviou o seu Filho para ficar entre nós e Deus, para unir a nossa mão com as mãos de Deus. Foi para isso que Cristo veio e trouxe do céu a esperança que o homem havia perdido, de um dia ver este Deus todo-poderoso, esse Deus eterno, invisível, mas real, porque Deus é uma pessoa e Ele é real. Ele é diferente dos ídolos das nações. A Bíblia diz que os ídolos mudam dos homens. Tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, precisam ser carregados. Mas o Deus da Bíblia não. Ele vê, e os seus olhos são como chama de fogo. Nada passa patente aos seus olhos, nada há oculto. Nós ainda nem sabemos o que haveremos de falar daqui 5 minutos e já está registrado no seu livro. Esse Deus que nós cremos fez o céu, a terra, o homem e tudo quanto nele há. Por este Deus Todo-Poderoso nós vivemos, respiramos e nos movemos. E como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Ninguém pode dar um passo sem Deus. Mas por causa do pecado, pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados de Deus. E aí vem o sofrimento humano, porque até uma criança de colo que ainda não pecou, que nasceu hoje, saiu do ventre, já nasce separado de Deus. Por isso que as pessoas crescem como se Deus não existisse, a ponto do homem dizer: não há Deus, Deus não existe. Mas esse Deus todo amoroso, diz a Bíblia, que Deus provou o seu amor por nós, por ter nos amado, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, e a prova deste amor é que Ele enviou o seu Filho, como está registrado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amados, agora você é um filho de Deus. Agora a senhora é uma filha de Deus. E aí vem Jesus e diz para nós: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Aí uma necessidade
do coração do homem ser purificado. Mas como ser purificado? Se o homem já nasceu em pecado, toda a sua vida foi pecando, não há química, não há nenhum antídoto neste mundo que possa purificar o homem dos seus pecados. Aí João escreve: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi, para que vocês não pequem. 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevi, para que vocês não pequem. Todavia, se algum de vocês pecar, temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo do mundo inteiro, através do seu sangue. E pelo sangue de Cristo sois purificados dos vossos pecados. Aí vem o Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 17, dizendo: desde então começou Jesus a pregar e a ensinar, dizendo: arrependei-vos e crede-vos no Evangelho. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, ou a ensinar: arrependei-vos e crede-vos no Evangelho. E neste Evangelho de Jesus Cristo vem esta eterna promessa, a vida eterna. Glória a Deus! Como ele disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então o problema do pecado foi resolvido. Então as pessoas ouvem o Evangelho e aceitam a fé em Cristo. Agora, amados, Jesus chega e revela-nos que a graça salvadora de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e a cada homem foi dada a oportunidade de escolha. Então Cristo nos apresenta duas portas e dois caminhos, uma porta estreita e um caminho estreito. E ele diz que poucos encontrarão esta porta e este caminho estreito. Porém a porta e o caminho estreito é que conduz para a vida eterna. Também apresentou uma porta larga e um caminho largo e espaçoso. E ele diz que muitos entrarão por esta porta e não percorrer este caminho largo e espaçoso, que é a porta que conduz para a perdição. E esta porta é este caminho, e esta porta larga é este caminho largo, a porta estreita, o caminho estreito, é uma representação dos caminhos de Deus e dos caminhos da perdição que eu e você tem que escolher. E esta escolha, ela é individual. Sua mulher não pode escolher o seu caminho, seus pais, sua mãe, seus irmãos. Eu não posso escolher estes caminhos para os meus filhos. É eles que têm que escolher qual porta quer passar, se pela porta estreita ou se pelo caminho largo e porta larga. É eles que têm. Eu não posso salvar minha esposa. Ela tem que escolher que caminho ela vai trilhar, se o caminho largo e espaçoso ou se o caminho estreito e apertado que conduz para a vida eterna. E este caminho estreito e esta porta estreita é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para nós circular pelo caminho estreito e para nós passarmos pela porta
seus 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Aqui está a porta estreita e o caminho estreito para aqueles que querem entrar na vida eterna após a morte. Mas, amados, o que me surpreende é que Jesus adverte, depois que ele fala da porta estreita e da porta larga, ele muda o assunto e ele agora fala sobre falsos profetas. E você sabe que a função do profeta era estar em contato com Deus, trazer a palavra de Deus para o povo e ensinar o povo o caminho da justiça. O profeta, ele se colocava, principalmente se ele fosse um sacerdote e fosse também profeta, ele tinha que interceder pelo povo diante de Deus, levar o povo à presença de Deus através da intercessão e trazer Deus para o meio do povo através da pregação da palavra do Senhor. O profeta não poderia falar aquilo que o povo queria ouvir, mas aquilo que o povo precisasse ouvir e que era necessário ouvir. O profeta verdadeiro, ele teria que falar, mesmo que o povo não gostasse. Deus disse para Jeremias: eu te levantei como profeta para as nações, e tu falarás a minha palavra. Eles vão ranger os dentes e fechar a cara para ti, Jeremias, mas não deixe de falar a minha palavra. Mas já os falsos profetas eram o contrário. O povo estava pecando e se desviando, e ele pregando bonanças para o povo. O povo caminhando para a morte, para a ruína, e os falsos profetas profetizando os benefícios de Deus para o povo, mesmo o povo estando rebelde. O povo abandonava a casa de Deus, abandonava Deus, se prostrava diante dos ídolos, e o povo, ouvindo os profetas dizer: Deus está contigo, Deus está convosco, Deus vai vos abençoar, Deus vai vos proteger. E esta ainda é a figura dos falsos profetas: a pessoa perecendo, a pessoa em pecado, a pessoa se desviando, afastando da fé, e o falso profeta dizendo: Deus está contigo. Não, meus irmãos, Jesus nos adverte: acautelai-vos dos falsos profetas que há no meio de vós, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, lobos ferozes, diz o apóstolo Paulo, que não poupariam o rebanho, mas, se possível, faria negócio do povo de Deus, que Deus comprou com o seu próprio sangue. Mas, graças a Deus, nós não estamos só. O Espírito Santo está com a igreja, e Ele ainda dá o conhecimento para a igreja, para distinguir os falsos dos verdadeiros profetas do Senhor. Aí Cristo muda, e Cristo agora lança uma profecia para tempos futuros, e Ele diz: muitos me dirão naquele dia. Que dia? Do dia que Cristo estará sentado no seu mais alto e sublime trono de glória, que a Bíblia descreve como o grande trono branco. Quando Jesus estará sentado, rodeado pelos seus milhares de anjos, arcanjos e serafins, Ele estará rodeado com os escolhidos que foram salvos desde o passado, antes que houvesse mundo, mas que já foram escolhidos antes da fundação do mundo. Aqueles que foram salvos, aqueles que receberam a vida eterna,
Aqueles que se arrependeram, abandonaram o pecado, se converteram, se entregaram a Deus e serviram a Deus, e como diz a Bíblia, andaram neste mundo como peregrinos e errantes, pessoas que o mundo não era digno que eles andassem aqui na terra, pessoas que o mundo não mereceu que eles andassem nessa terra corrompida. Mas o Senhor diz: muitos me dirão naquele dia. Quem são esses muitos? Os muitos que enveredaram pelo caminho largo e espaçoso. Muitos que enveredaram pela porta larga e espaçosa. Eles sabiam que era a porta da perdição, era o caminho da perdição, mas eles trilharam este caminho porque fizeram as suas escolhas. Saiba, minha irmã, meu irmão, você não pode escolher o destino de alguém. O que eu posso fazer é pregar, ensinar e cuidar de mim mesmo, para que eu também não me desvie enveredando pelo caminho largo e pela porta larga. Por isso a Bíblia diz: fazeis vereda para vossos pés. E esta vereda é Cristo. Esta vereda é a doutrina da palavra de Deus. Esta vereda nos diz: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Esta vereda estreita, este caminho estreito, esta porta estreita diz: segui em paz com todos e com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta porta estreita é Cristo, é a sua palavra, é a sua doutrina. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Essas pessoas não são ímpios, não são macumbeiros, nem bruxos. Essas pessoas que dirão essas palavras são pessoas que um dia ouviram o Evangelho, aceitaram a Jesus, provaram o dom celestial, o poder do mundo vindouro, e depois voltaram ao pecado. Foram crentes por algum tempo, mas depois abandonaram a doutrina, abandonaram a palavra, voltaram aos bares, se desviaram, viveram prostituindo-se, pecando contra Deus, como se nada tivesse acontecido. Infelizmente chegou o dia final de suas vidas sobre a terra. Morreram, fecharam os olhos, foram sepultados, passou-se milênios, e chegará o dia da ressurreição, quando a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou prestar conta pelos meus filhos, nem eles por mim. Cada um vai comparecer perante Cristo e dará conta de si mesmo diante do Senhor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos. Só posso profetizar quem foi possuidor da porção do Espírito Santo. Isso mostra que muitos crentes que até foram batizados do Espírito Santo foram usados nas mãos do Senhor, mas do meio por fim voltaram suas práticas, iniquidade, e viveram nelas até o dia de sua morte. Não se arrependeram, não confessaram seus pecados, não mudaram de vida e não se reconciliaram com Deus, continuaram na iniquidade. E agora esses crentes ressuscitarão para prestar conta dos seus pecados diante do Senhor. Em teu nome profetizamos, expulsamos os demônios. Eram crentes que conheciam o mistério do mundo espiritual, pessoas que até tiveram combates espirituais e até expulsavam os demônios, mas depois os demônios os enganaram e começou a fazer coisinha aqui, uma coisinha ali, andar desse jeito, andar daquele outro,
fazer sua própria vontade, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e o diabo enganou estas pessoas. E agora eles comparecem no dia do juízo. Senhor, lembra-te de mim. Ele vai dizer: eu não vos conheço. Apartem-se de mim, vocês que praticaram. Não é praticado? É ou não é? É praticado ou não é, meus irmãos? É não, é praticais. Praticado quer dizer no passado. Praticais, morreram na prática do pecado. Talvez viveram 10 anos, 20 anos, 30 numa igreja. E aí você vê aquela lista lá que eles acabam de ler isso no culto. Não é verdade? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem os. Não, como já antes nos diz, declaro novamente, que não herdará o reino de Deus que pratica tais coisas. Por isso, irmão, glorifique a Deus, porque você está recebendo a boa doutrina. Você está andando no caminho apertado. Você está passando pela porta estreita. Mas é o caminho e a porta que vai te conduzir para o encontro com Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Você verá a Deus em nome de Jesus. Fiquemos de pé nesta hora abençoada. Peço aos obreiros que traga aqui para cá, por gentileza, o vinho e o pão. Glória a Deus. Traga o vinho e o pão. Ajude aqui o Espírito. Você que está andando na porta estreita, você que está trilhando no caminho estreito e apertado, você está saindo desse primeiro dia de 2025, na primeira ceia realizada aqui pela Igreja Assembleia de Deus em Brejo da Nossa. Estaremos lendo a palavra do Senhor que está escrita em 1 Coríntios capítulo 11 e a partir do versículo número 23, que ele diz: porque eu recebi do Senhor, o que também vos escrevi, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Nós vamos orar pelo pão e pelo vinho. E o presbítero e o diácono vão descer. Você vai receber o cálice e você também vai receber o pão. Então nós iremos estar orando e você espera me dizer: coma do pão. Você come do pão e representa o corpo de Cristo. E em seguida eu vou lhe dizer: beba do cálice. E assim você fará, para nós ganharmos tempo. Amém? Lembrando que a ceia só pode ser tomada por pessoas que estão em comunhão com a igreja, batizadas nas águas. Não importa se